Eu estava sentado na sala de reuniões do escritório de advocacia da Flávia, minha esposa, ou melhor, minha futura ex-esposa. Ela tinha chegado 15 minutos atrasada, como sempre, mas dessa vez o atraso não me incomodou. Na verdade, eu queria que ela demorasse. Queria que ela chegasse ali cheia de si, confiante, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O sorriso de quem acha que já ganhou. E foi exatamente assim que ela entrou. Flávia estava diferente. Cabelo novo, coloração cara, roupa que eu não conhecia. Ela se sentou do outro lado da mesa, ao lado do advogado dela, um cara de terno cinza que parecia ter acabado de sair da faculdade. Ela nem olhou para mim direito. Só cruzou as pernas, ajeitou a bolsa prada no colo, aquela que eu tinha dado de presente no nosso aniversário de 5 anos, e disse, com uma tranquilidade irritante: "Então vamos resolver isso logo. Eu quero o apartamento do Leblon, metade da empresa, metade das aplicações financeiras e metade do carro. Ah, e a casa da praia em Búzios fica comigo também. Acho justo, né? Afinal, foram 8 anos juntos. O advogado dela anotava tudo, como se aquilo fosse realmente acontecer. Meu advogado, Dr. Renato, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau e uma reputação impecável em direito de família, apenas sorriu. Um sorriso discreto, mas que eu sabia o que significava. Ele tinha me preparado para esse momento durante 3 semanas. Eu não disse nada. Só olhei para Flávia e balancei a cabeça levemente, como quem concorda. Ela deve ter achado que eu estava arrasado, fraco, resignado. O advogado dela também achou. "Perfeito", disse ele, com um tom que tentava parecer profissional, mas era cheio de arrogância. "Acho que podemos partir daí e..." "Na verdade", interrompeu o Dr. Renato, abrindo a pasta marrom que estava à sua frente, "não podemos partir de lugar nenhum." Flávia franziu a testa. "Como assim?" "Senhora Flávia, o senhor Marcelo e a senhora assinaram um pacto antinupcial antes do casamento. Um pacto com separação total de bens e..." Ele fez uma pausa, tirando os óculos devagar, limpando as lentes com um paninho. "Com uma cláusula de infidelidade." O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. O advogado dela piscou várias vezes, pegou a pasta, começou a folhear papéis. Flávia continuou me encarando, mas agora o sorriso tinha sumido. "Cláusula de infidelidade?" Ela repetiu, com a voz um pouco mais alta. "Que cláusula?" Dr. Renato colocou o documento na mesa, virado para ela. "Essa aqui, assinada pela senhora em cartório, em outubro de 2016, 3 semanas antes do casamento. A cláusula prevê que, em caso de infidelidade comprovada por parte de qualquer um dos cônjuges, o infiel perde o direito a qualquer partilha de bens, assume sozinho todas as dívidas contraídas durante o casamento e ainda deve restituir ao cônjuge fiel qualquer valor que tenha sido gasto de forma desproporcional com bens pessoais nos últimos 2 anos. Flávia ficou branca. Eu continuei calado. Mas por dentro, pela primeira vez em meses, eu senti algo parecido com alívio. Foi ali que tudo mudou. Conheci a Flávia em 2015. Nos primeiros 4 anos construí meu império. Eu era sócio de uma empresa de consultoria financeira que decolou rápido. A gente conseguiu contratos grandes, expandiu para São Paulo, faturamos mais de 2 milhões no 3º ano. Comprei o apartamento no Leblon, troquei de carro, comprei a casa em Búzios. Tudo no meu nome, porque era fruto do meu trabalho. Minha mãe, que sempre foi mais pé no chão do que eu, tinha insistido para eu fazer um pacto antinupcial antes de casar. Ela não gostava muito da Flávia, achava ela metida demais, mas não quis criar conflito. Só me levou até o Dr. Renato. Ele me sugeriu algo que na época achei exagerado. Coloca uma cláusula de infidelidade. Se um dos dois trair, comprovadamente perde tudo. Inclusive tem que devolver o que gastou de forma desproporcional durante o casamento. É uma proteção forte, mas é legal. E funciona. Eu achei pesado, mas por algum motivo aceitei. Quando mostrei o pacto para Flávia, ela leu por cima e assinou sem questionar. "Tudo bem, amor. Eu confio em você. E você confia em mim, né?" Eu confiei. E foi o maior erro da minha vida. No 5º ano de casamento, Flávia pediu demissão. Disse que estava estressada, que queria se encontrar.
Eu apoiei. Afinal, eu estava ganhando bem, podia bancar. E foi ali quando o dinheiro começou a entrar de verdade que ela começou a mudar. Passou a sair toda semana, quinta, sexta, sábado, sempre com as amigas, sempre voltando tarde. Quando eu tentava conversar, ela me cortava. Ai, Marcelo, você fica trabalhando até às 10 da noite todo dia. O que você quer que eu faça? Fique sozinha em casa? Então vieram os gastos. Em dezembro de 2022, eu vi o extrato do cartão de crédito adicional que eu tinha dado para ela. Quase 47 mil reais em um mês. Roupas, restaurantes, hotéis, spas, viagens que eu não sabia que ela tinha feito. Flávia, o que é isso? Relaxa, amor. Foi só um mês mais corrido. Eu precisava de umas coisas, sabe como é? 47 mil? Em roupas? E daí? Você não quer que eu me cuide? Que eu fique bonita para você? Me senti culpado. No mês seguinte foi 52 mil. No outro, 61 mil. Eu comecei a questionar mais e ela começou a ficar agressiva. Você tá achando o quê, Marcelo? Que eu tô gastando com amante? É isso? E sempre terminava comigo pedindo desculpas. A virada veio numa noite de maio de 2023. Flávia tinha ido para Angra com as amigas passar o fim de semana. Eu estava em casa sozinho, mexendo no iPad que a gente compartilhava. Fui ver umas fotos de uma viagem que a gente tinha feito e quando abri o iCloud vi que tinha fotos novas sendo sincronizadas. Fotos que eu não conhecia. Abri. Era Flávia, em um iate, abraçada com um cara, beijando o cara, um cara que eu não conhecia. A foto tinha sido tirada naquela tarde em Angra dos Reis. Dava para ver o mar, o iate, a data no metadado da imagem. Eu fiquei 10 minutos olhando para aquelas fotos, sem conseguir processar. Tinha mais, muito mais. Selfies dos dois, fotos na cama, fotos em restaurantes, fotos em Búzios, na minha casa. Mandei uma mensagem para Flávia. Quem tá aí com você? Ela demorou 15 minutos para responder. As meninas? Por quê? Tem certeza? Marcelo, para, você tá com ciúme? Eu não respondi mais. Bloqueei o celular e fiquei sentado na sala, no escuro, até umas 3 da manhã, pensando, calculando, sentindo um peso no peito que eu nunca tinha sentido antes. Na segunda-feira, liguei pro Dr. Renato. Ele me recebeu no escritório dele em Copacabana na terça-feira de manhã. Contei tudo. Mostrei as fotos do iCloud, mostrei os extratos do cartão. Mostrei as viagens que ela fazia com as amigas, mas que nunca me convidava. Dr. Renato ouviu tudo em silêncio. Depois, pegou uma caneta, fez algumas anotações e disse: Marcelo, você tem um pacto antinupcial com cláusula de infidelidade. Se você conseguir comprovar a traição, ela não leva a nada, e ainda tem que devolver tudo o que gastou de forma desproporcional nos últimos 2 anos. Você tem os extratos? Tenho. Quanto ela gastou no total? Eu tinha calculado na noite anterior. 680 mil nos últimos 2 anos. Ele levantou as sobrancelhas. E você tem como comprovar a infidelidade de forma mais sólida? Fotos do iCloud são boas, mas precisamos de algo contínuo. Padrão de comportamento, mensagens, localização, testemunhas. Ela troca a senha do celular toda semana. Não tenho acesso. Tem acesso ao carro dela? Tenho. O carro está no meu nome. Ele sorriu. Então instala um rastreador GPS. Legal, comprado em loja. E me traz os dados de localização dos últimos 3 meses. Quero saber onde ela estava em cada viagem que disse que ia com as amigas. Eu hesitei. Isso não é invasão de privacidade? Não. O carro é seu. Você tem direito de rastrear seu próprio bem. E ela usa o carro livremente. Não tem nada de ilegal nisso. Saí de lá com uma lista de coisas para fazer. E pela primeira vez em meses, eu senti que tinha um plano. Comprei um rastreador GPS no Mercado Livre. 380 reais, com chip incluído. Instalei embaixo do banco do carro da Flávia, um Audi Q3 que eu tinha dado de presente no nosso 6º aniversário. Configurei tudo no aplicativo e comecei a monitorar. Não deu uma semana. Sexta-feira, ela disse que ia para Petrópolis com as amigas. Fim de semana na serra, relaxar, descansar.
O rastreador mostrou que ela foi para a Barra da Tijuca. Parou num condomínio fechado. Ficou lá até domingo à noite. Anotei o endereço. Dr. Renato mandou um investigador particular. 2 semanas depois eu tinha fotos. Flávia entrando no condomínio com o mesmo cara das fotos do iCloud. Saindo domingo de manhã. Entrando de novo domingo à tarde. Sempre de mãos dadas. O investigador conseguiu o nome do cara. Rafael, corretor de imóveis de luxo, 38 anos, divorciado. Morava sozinho no apartamento da Barra. Eu não confrontei ela. Dr. Renato me aconselhou a esperar. Junta tudo. Todos os finais de semana. Todas as viagens. Todas as mentiras. Quando chegar a hora, você despeja tudo de uma vez. E aí sim, você aciona o divórcio, com base na infidelidade comprovada. E foi o que eu fiz. Mais 2 meses. Mais 6 finais de semana em que ela saía com as amigas e o GPS mostrava a Barra da Tijuca. Mais 80 mil reais gastos no cartão. Jantares, hotéis, viagens para Búzios, para a casa que eu tinha comprado com o cara. Enquanto isso, eu fingia que estava tudo bem. Sorria. Acenava. Desejava boa viagem. E anotava tudo. Até que em agosto, eu tive o suficiente. Numa quinta-feira à noite, Flávia chegou em casa animada. Tinha ido ao salão, feito unha, cabelo. Estava com um vestido novo, um Gucci que eu não conhecia. Amor, vou sair com as meninas hoje. A gente vai naquele bar novo em Ipanema. Tudo bem, eu disse sem tirar os olhos do notebook. Diverte. Ela me deu um beijo rápido na testa e saiu. Assim que ouvi a porta fechar, abri o aplicativo do GPS. 15 minutos depois, o Audi estava parado na Barra da Tijuca, no mesmo condomínio. Na sexta de manhã, liguei para Flávia. Oi, amor. Eu preciso conversar com você sobre uma coisa importante. O quê? Ela perguntou com aquele tom de quem acabou de acordar. Acho que a gente precisa se separar. Silêncio. Como assim? Acho que não tá mais dando certo. A gente tá muito distante. Eu acho melhor a gente terminar. Ela ficou em silêncio por uns 10 segundos. Tá bom, ela disse, numa voz estranhamente calma. Se é isso que você quer, tudo bem. A gente resolve isso depois. Ela desligou. 2 horas depois, ela ligou de novo. Marcelo, eu conversei com um advogado. A gente precisa dividir os bens. Apartamento, carro, empresa, tudo. Metade para cada um. Eu sorri. Tudo bem. Vamos marcar uma reunião com os advogados para a semana que vem. Perfeito, ela disse e desligou. Foi aí que eu liguei para o Dr. Renato. Ela caiu, eu disse. A reunião foi marcada para terça-feira seguinte, às 10 horas, no escritório do Dr. Renato. Flávia chegou confiante, cheia de si, com o advogado dela a tiracolo. E foi ali, quando ela disse, levo metade, que o mundo dela desabou. Dr. Renato colocou o documento do pacto antinupcial na mesa. Explicou a cláusula de infidelidade. Flávia ficou branca. O advogado dela começou a gaguejar, folheando os papéis desesperadamente, como se procurasse uma saída que não existia. Mas isso não pode ser legal, ele disse, a voz falhando. Isso é completamente legal, interrompeu o Dr. Renato com uma calma cirúrgica. Assinado em cartório, reconhecido em firma, arquivado no registro civil. Cláusula válida segundo o Código Civil Brasileiro, artigo 1653. Se a senhora Flávia cometeu infidelidade, e nós temos provas disso, ela perde o direito a qualquer partilha. E ainda deve restituir os valores gastos de forma desproporcional nos últimos 2 anos. Provas? Flávia praticamente gritou. Que provas? Dr. Renato abriu outra pasta. Devagar, metodicamente. Ele colocou na mesa um por um. Prints de localização do GPS do carro nos últimos 4 meses, mostrando todas as idas ao condomínio na Barra, com datas, horários, endereços, fotos do investigador particular mostrando Flávia entrando e saindo do prédio com Rafael. Em várias datas diferentes, fotos dos dois em Búzios, na casa que eu tinha comprado, tiradas há 3 semanas pelo mesmo investigador. Cópias das fotos do iCloud, incluindo os metadados com data,
hora e localização GPS. Extratos do cartão de crédito mostrando 680 mil gastos em 2 anos, com destaque para hotéis, restaurantes caros, roupas de grife e viagens que ela fez com o amante. Cada documento que caía na mesa era como um tiro. O advogado dela foi ficando mais pálido a cada página. Ele tentou pegar um papel, ler, mas as mãos dele tremiam. Ele olhou para Flávia, depois para mim, depois para o Dr. Renato, e eu vi o momento exato em que ele percebeu que tinha perdido, que tinha aceitado um caso sem nem ler os documentos básicos, que tinha subestimado o adversário e que a carreira dele ia levar um baque por causa disso. Flávia ficou muda, completamente muda. Os olhos dela iam de um documento para o outro, tentando processar, tentando encontrar uma brecha. Não tinha. Além disso, continuou o Dr. Renato ajeitando os óculos, temos o depoimento do porteiro do condomínio onde o Sr. Rafael reside, confirmando as visitas regulares da Sra. Flávia durante os últimos 6 meses. E temos também conversas de WhatsApp recuperadas do backup do iCloud compartilhado, onde a senhora se refere ao Sr. Rafael como amor e meu futuro. Flávia se levantou, as pernas bambas. Isso é armação, ela explodiu batendo a mão na mesa. Você me rastreou? Você invadiu minha privacidade? Eu rastreei meu carro, eu disse finalmente abrindo a boca, com uma calma que eu não sabia que tinha. O Audi está no meu nome. Eu tenho o direito de rastrear meu próprio bem. E você usou ele para me trair durante meses, na minha casa de praia, com meu dinheiro. Ela ficou me encarando com os olhos cheios de raiva e pela primeira vez medo. Marcelo, a gente pode conversar sobre isso. A gente pode... Não, eu disse, cortando ela. Não tem conversa. Mas... Ela tentou de novo, a voz quebrando. Eu te dei os melhores anos da minha vida, Marcelo. Eu abri mão da minha carreira por você. Eu olhei para ela e pela primeira vez senti nada. Não, Flávia. Você não me deu nada. Você me vendeu os seus anos. E saiu caro, muito caro, 680 mil para ser exato. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. O advogado dela finalmente conseguiu falar, a voz fraca. Senhor, Dr. Renato, a gente podemos negociar algum tipo de acordo? Talvez parcelar, reduzir o valor, alguma... Dr. Renato o interrompeu com um olhar que fez o rapaz se encolher na cadeira. Ou a senhora aceita os termos do pacto antinupcial, ou a gente judicializa isso. E quando judicializar, eu vou pedir não só a devolução dos 680 mil RIR, mas também danos morais no valor de 500 mil reais, por quebra de confiança, uso indevido de bens do meu cliente e danos à reputação profissional dele. Além disso, vou anexar todas as provas ao processo, o que vai tornar público o comportamento da senhora. Imprensa adora essas histórias. Influências de lifestyle, traição, dinheiro, a escolha é sua. O silêncio que caiu foi brutal. O advogado dela olhou para Flávia, esperando instruções. Ela estava em choque, as mãos tremendo. Quanto tempo eu tenho para pagar? Ela perguntou, numa voz fraca que eu mal reconheci. 6 meses. Ou a gente penhora o que for necessário. E como a senhora não tem bens em seu nome, vamos começar com bloqueio judicial de contas, penhora de salário e, se necessário, ação contra familiares que tenham recebido presentes financiados por esses 680 mil reais. Flávia engoliu seco, pegou a bolsa, a maldita bolsa Prada, e se levantou. O advogado dela se levantou também, ainda tentando juntar os papéis, completamente perdido, derrotado, humilhado. Ela foi até a porta. Parou. Virou para mim. Você planejou isso tudo. Você me usou. Eu olhei para ela pela última vez como marido. Não, Flávia, eu te protegi. Você é que me usou. E agora vai pagar por isso. Ela saiu. O advogado saiu atrás, os ombros caídos, a pasta quase caindo das mãos. Eu fiquei sentado ali olhando para a mesa, sentindo um misto de alívio e tristeza. As consequências vieram rápido e foram brutais. Flávia tentou vender joias, quadros, roupas de grife. Conseguiu juntar uns 50 mil reais. Tentou pegar um empréstimo. Foi negado. Não tinha renda comprovada, não tinha bens, não tinha nada.
tentou pedir dinheiro para os pais. O pai dela, um senhor aposentado de Niterói, disse que ela tinha feito a cama dela e agora ia ter que se deitar nela. Ela procurou o Rafael. Contou a situação. Pediu ajuda. Implorou. Ele sumiu. Bloqueou ela em tudo. 2 dias depois, Flávia descobriu que ele era casado. A esposa dele não sabia de nada. Quando descobriu, e ela descobriu por que o investigador do Dr. Renato mandou as fotos para ela anonimamente, pediu o divórcio também. Rafael perdeu metade dos bens dele no divórcio. Perdeu a guarda compartilhada dos 2 filhos. A reputação dele como corretor de imóveis de luxo foi destruída. Ninguém mais quis fazer negócio com um cara que traía a esposa e destruía famílias. Até os clientes ricos, que normalmente não ligam para essas coisas, começaram a evitar ele. Afinal, se ele mente para a esposa, o que impede ele de mentir num contrato de 5 milhões? Flávia ficou sozinha, sem dinheiro, sem amante, sem saída. Ela tentou me ligar algumas vezes nas primeiras semanas. Eu nunca atendi. Mandou mensagens pedindo uma chance de conversar, explicar o lado dela, dizendo que se arrependia muito. Eu ignorei todas. 4 meses depois da reunião, ela conseguiu juntar 200 mil réis, vendendo tudo o que tinha e pegando emprestado de uma amiga que teve pena dela. Pagou uma parte da dívida. Dr. Renato aceitou parcelar o restante em 1 ano, com correção monetária e juros. Ela voltou a morar com os pais em Niterói. Conseguiu um emprego numa agência pequena, ganhando R$ 4.500 por mês. Menos do que ela ganhava antes de nos conhecermos. Eu soube por amigos em comum que ela entrou em depressão, fez terapia, teve que tomar remédios controlados. Eu não senti pena. Para mim, os primeiros meses também foram difíceis. Eu não dormia direito. Pensava no que poderia ter sido diferente. Me culpava por não ter percebido antes, por ter confiado tanto. Fiz terapia. Voltei a me encontrar com amigos que eu tinha deixado de lado. Viajei sozinho para Portugal. Fiquei 3 semanas lá só andando, pensando, tentando processar tudo. A empresa continuou crescendo. Expandimos para Brasília. Faturamos de 3,8 milhões. No ano seguinte, comprei um apartamento maior em Ipanema só para mim. Vendi a casa de Búzios, não conseguia mais olhar para aquele lugar. Vendi o Audi também. Comprei uma BMW, 0, só minha. 1 ano depois do divórcio, conheci a Ana numa conferência de negócios. Arquiteta, 34 anos. A gente conversou, trocou contatos, saiu algumas vezes, foi diferente. Ela pagava a parte dela. Tinha a vida dela. Não queria ser sustentada. Queria ser parceira. Mas eu não vou mentir. Até hoje tenho dificuldade de confiar completamente. E tudo bem. Faz parte da cicatriz. Hoje, 2 anos depois, quando eu olho para trás, eu entendo que o que me salvou não foi a cláusula de infidelidade. Foi ter tido a coragem de me proteger antes de precisar. Foi ter ouvido minha mãe. Foi ter esperado o momento certo, juntado as provas e executado um plano frio e calculado. A Flávia achava que ia levar metade. Achava que ia me destruir, sair pela porta da frente com meu dinheiro, minha casa, meu carro, e ainda ia ter o amante dela esperando do outro lado, pronto para bancar a vida nova dela com o que ela tinha tirado de mim. Mas a verdade é que ela destruiu a própria vida. Eu só tive que mostrar para ela o que ela já tinha assinado anos atrás, num dia em que ela achou que assinar um pacto antinupcial não era nada demais. Num dia em que ela achou que nunca ia precisar se preocupar com aquilo. Porque no fim, não foi a cláusula que a deixou sem nada, foi a escolha dela. De mentir, de trair, de gastar quase R$ 1 milhão do meu dinheiro enquanto transava com outro cara na minha casa de praia. De achar que eu era idiota, de achar que eu nunca ia descobrir. E eu, que passei 8 anos confiando cegamente, aprendi algumas coisas. Confiança não é ingenuidade. Proteger o que é seu não é falta de amor. Respeito se exige, não se pede. E vingança? Vingança não precisa ser emocional. Às vezes a melhor vingança é simplesmente deixar alguém colher o que plantou. Flávia disse que levava metade. A cláusula de infidelidade a deixou com 0 e devendo 680 mil reais. E eu, pela primeira vez em anos, consegui dormir em paz.